queridos, graça e paz. Nós estamos aqui no nosso devocional Gota a Gota. E no devocional de hoje nós vamos estar lançando mais um segredo do Salmo de número 23. Nós pensamos na semana passada sobre o segredo da provisão. E a gente, de forma bem resumida, nós pensamos um pouco nesse cuidado maravilhoso de Deus em suprir as nossas necessidades. E a gente aprende mais uma lição hoje com o Salmo 23, que é o segredo da direção. Nós aprendemos sobre a provisão de Deus e hoje nós vamos pensar um pouco sobre a direção de Deus. O Salmo 23 e o versículo 2, Davi diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva junto às águas de descanso, Ele refrigera minha alma e Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então a gente pode perceber nesses versos, Ele me faz, Ele me leva e Ele me guia. Me leva junto às águas, me guia por veredas, me leva a pastos verdejantes. Davi está lembrando-se dele mesmo como pastor, quando ele fazia isso com as suas ovelhas, e ele está passando essa figura para Deus. Ele está dizendo: assim como eu guiava as minhas ovelhas, assim como eu conhecia as trilhas para levar minhas ovelhas, assim como eu conhecia os caminhos de águas tranquilas, de pastos verdejantes, para trazer segurança para as minhas ovelhas, assim Deus faz com os seus filhos, assim Deus faz comigo. Davi agora se coloca no lugar de uma ovelha, tendo Deus como seu pastor. E eu gostaria que você guardasse esse segredo no seu coração. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da provisão, mas Deus também é o Deus da direção. Ele nos dirige, Ele nos orienta. O Provérbios, o Salomão vai dizer que os passos de uma pessoa boa Deus guiará. Você precisa entender que Deus é um Deus que guia os seus passos. Não existe casualidade no caminho daqueles que temem a Deus, que são ovelhas do Senhor. O Senhor está sempre criando meios de nos orientar, às vezes por caminhos que a gente não conhece. Mas é Ele que está nos guiando, e porque é Ele que está nos guiando, nós vamos nos dar muito bem, vamos encontrar pastos verdejantes, vamos encontrar águas tranquilas, vamos estar em veredas de justiça por amor do seu nome. Eu lembro de uma frase de D.L. Moody. D.L. Moody disse: eu não conheço muito bem os caminhos pelos quais Ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Então é a confiança no pastor. A ovelha não sabe aonde está o pasto. A ovelha não sabe aonde está a água tranquila. A ovelha não sabe aonde estão as veredas de justiça, mas o pastor sabe. Então talvez você pode olhar para alguns caminhos e não sentir neles segurança, não sentir neles confiança, mas se Deus é o seu pastor, você vai ser guiado com firmeza, porque você pode não conhecer os caminhos pelos quais Ele te guia, mas você conhece muito bem o seu guia, e o seu guia é o seu pastor. No final, você vai estar em pastos verdejantes. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia. A gente vai ver Deus guiando Eliezer, respondendo à oração do seu servo Abraão. A gente vai ver Deus guiando Davi. Nós vamos ver, por exemplo, Deus guiando a Ruth. No capítulo 3 do livro de Ruth, ela fala para sua sogra: permita-me ir e pegar um pouco de espigas em um desses campos que estão por aí, porque é época de colheita, e trazer um pouco de comida para nós. E o texto diz que ela entrou então em uma propriedade e ela começou a colher as espigas. E o capítulo 3 e o versículo 2 do livro de Ruth vai dizer assim: e ocasionalmente. A gente sabe que esse ocasionalmente está entre aspas.
ocasionalmente ela se viu colhendo espigas em um terreno de um senhor chamado Boaz. E Boaz a viu quando ela estava colhendo no seu terreno e perguntou para os seus servos: quem é essa moça? Então eles disseram: essa daqui é a nora de Noemi, ela ficou viúva, ela não abandonou a sua sogra, ela veio, ela está aqui colhendo desde manhã até agora, juntando um pouco para poder levar para sua sogra. E o Boaz se interessou por ela. Então olha como que Deus guia. Parece que é uma coincidência, mas na verdade é uma providência de Deus. É Deus dirigindo Ruth para entrar na propriedade de Boaz, porque iria se casar com Boaz, nasceria Obed, de Obed iria nascer Jessé, de Jessé iria nascer o rei Davi, do qual descende o Cristo, que é bendito Deus para todo sempre e é o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por quê? Porque Deus guia. A gente vai ler também na Bíblia Sagrada. A Esther foi guiada sem saber. Ela nunca imaginaria que ela foi colocada naquele lugar para libertar uma nação inteira. E o próprio Mardoqueu vai dizer para ela: eu acho que Deus te colocou aí especificamente para esse horário, para esse momento da história, para que uma nação inteira não venha a perecer. Deus nos guia, mesmo que a gente não entenda, a gente deve confiar que o Senhor é o nosso pastor e Ele vai nos levar às águas de descanso. E eu tenho uma expressão aqui muito linda: Ele vai refrigerar a nossa alma, Ele vai trazer renovo. E o texto vai dizer que Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça, não porque as ovelhas são boas, não porque as ovelhas são maravilhosas. Olha o que é que diz aí: guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. É por amor do nome dele. É a glória dele que está em jogo, é a reputação dele que está em jogo. Ele é que é o pastor, é ele quem cuida, é ele que assumiu a responsabilidade. Então ele cuida de nós, não porque em nós existe virtude de bondade. Ele cuida de nós porque nele transborda bondade. Ele é o bom pastor. Então, cuidando de nós, por amor do seu próprio nome, é o nome dele que é glorificado, é o nome dele que é exaltado em nós, através de nós e, com certeza, apesar de nós. Que bom que nós somos ovelhas e que bom que ele é o nosso bom pastor. Não perca! No nosso próximo devocional, no nosso próximo Gota a Gota, nós vamos estar falando de mais um segredo e eu vou estar falando com vocês sobre a provação. Já falei sobre provisão, acabei de falar sobre direção e o próximo vai ser sobre provação. É um segredo? É. Muitas pessoas pensam que provação é um momento ruim, quando na verdade nós vamos ver na Bíblia que provação é um grande segredo para o nosso crescimento. Não deixe de compartilhar. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.